Deus amado e querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Estamos começando uma nova semana e que este programa possa nos alavancar a uma experiência maior e melhor com Jesus. Vamos abrir a Tua palavra, fala ao nosso coração e nos ajude a entender os recados do Senhor para nós. Traz conforto, segurança ao nosso coração, paz ao nosso espírito. Abençoa cada pessoa que se conecta nesse canal. De outros estados, os queridos irmãos aqui também de Piracicaba. Deus, que o Senhor possa abençoar a todos nós. E eu me coloco em Tuas mãos para que o Senhor possa falar através de mim e a mim também. Conduza-nos, Senhor, e juntos vamos apertar o botão do Start, porque esse é o melhor jeito, a melhor maneira de começarmos uma nova semana. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo 36. No domingo passado, nós falamos algumas coisas aqui, estamos iniciando, não é uma série, mas algumas reflexões baseadas nessa situação que nós estamos vivendo, é claro, e fazendo alguns paralelos, chamando a nossa atenção a importância de estarmos juntos e congregarmos juntos, estarmos aí e aqui conectados aos céus também. E eu quero só lembrar a vocês, o nosso estudo do domingo passado foi baseado em 2 Reis, capítulo 25, versos 1 a 7. E aí relembramos também os 3 momentos em que Jerusalém está sendo invadida para que o exílio aconteça. Foi no ano 605, depois 597 e depois em 586. E essas três invasões de Babilônia ao reino de Judá e ao reino de Jerusalém, Samaria e Jerusalém, essas invasões aqui levaram então milhares de pessoas para o exílio em Babilônia. No final, 42 mil pessoas retornaram depois dos 70 anos. A maioria delas e milhares de pessoas preferiram permanecer em Babilônia. E quando eles estão voltando porque eles querem ter uma experiência renovada com a cidade e as coisas que Deus havia reservado para eles naquela realidade. No próximo sábado, nós estaremos tratando desse assunto aqui de uma forma assim, um pouco mais intensa, baseado no profeta Ageu, que é o profeta chamado por Deus para esse pós-exílio. Depois dos 70 anos, o rei, quando a primeira invasão era o rei Jeoaquim, e agora depois de 70 anos, é um outro rei. E nós estaremos aí então considerando as coisas que aconteceram naquele período depois do exílio. E vai ser muito importante, eu quero que você se prepare para viver então esse momento. Hoje nós vamos considerar algumas orientações e algumas palavras que foram apresentadas pelo profeta de Deus, Ezequiel, que é o profeta de Deus exatamente no contexto do exílio. Ele foi chamado por Deus para viver uma experiência diferenciada e da parte de Deus falar àquele povo que estava no exílio. O livro de Ezequiel, ele tem esse contexto. E é muito importante a gente considerar essas coisas. Nós já sabemos o que aconteceu antes do exílio.
Nós vamos considerar no sábado que vem as coisas que aconteceram depois do exílio. E hoje a gente precisa parar um pouquinho para entender e ver as coisas que estavam acontecendo no exílio, o comportamento de Deus, o comportamento do profeta, o comportamento do povo de Deus, que representamos hoje, que estamos aqui representando. A Bíblia, ela nos permite fazer esses paralelos. Por quê? Porque é assim mesmo. São orientações de Deus reveladas na história desse povo que nos ajudam agora no preparo para que eu e você também possamos chegar à Nova Jerusalém. A grande notícia que a Bíblia traz para nós é que o pecado nos tirou em exílio do lugar que Deus havia separado para nós. E você vai vendo, ao longo de toda a história, essa luta que é travada para que o povo de Deus consiga permanecer na terra que Deus havia separado para eles. E a promessa que nós temos por conta da volta de Jesus é que nós estaremos no novo céu e numa nova terra, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. E tudo na nossa vida religiosa, com religiosidade, passa a ter sentido se nós tivermos isso como alvo da nossa vida, como objetivo da nossa vida. E todos os dias da minha vida e todos os dias da sua vida são oportunidades que Deus nos concede para que a gente possa chegar lá. A pergunta, você quer chegar lá? Claro que a gente quer. Claro que nós queremos. E Jesus providenciou isso. Jesus está providenciando isso. Então, o nosso querer, ele precisa se materializar em ações, renúncias, escolhas, uma vida diferenciada. E é isso que a Bíblia, ela fala para nós. Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, Deus está falando através do profeta Ezequiel. Considere aí o que nós vamos ver a partir do verso 16. Olha só, acompanhe comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, então é o Senhor que está dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Vocês percebem aí que Deus, ele, através do profeta, ele faz questão de dizer àquele povo que aquilo que eles estavam experimentando, e não era nada bom, eles estavam em exílio, eles estavam longe da sua terra. Aquilo que estava acontecendo, acontecia como consequência da maneira como eles estavam se relacionando com as coisas de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando da história do povo de Deus. E se você percebeu bem, a figura de linguagem que Deus utiliza é muito ruim. A situação daquele povo, quando eles estavam lá, e era tudo muito bom, um lugar especial, um lugar de abundância. Todo mundo gostava daquele lugar. Deus havia separado para eles algo especial, muito especial. E eles começam agora a se comportar de uma maneira totalmente antagônica àquela que Deus havia prometido para eles. A maneira que Deus havia orientado a eles. Uma nação santa,
Deus havia feito aquela promessa a Abraão, a Isaque e Jacó. Faria deles uma grande nação. E você vê ao longo dessa história Deus providenciando todas as coisas necessárias para que a sua promessa realmente se cumprisse. Até tornar uma mulher estéril, uma mulher saudável, para que ela pudesse começar essa história. Então Deus quer surpreender a gente. Deus quer se manifestar no nosso meio hoje também. Sabe, eu não sei você, como que você encara a sua experiência religiosa? Como você encara o privilégio que você tem de conhecer caminho, verdade e vida? O privilégio que nós temos de poder dizer que a nossa religião é o cristianismo por causa de Cristo que veio, morreu, ressuscitou e está no céu intercedendo por nós. E como consequência disso, nós vivemos uma experiência diferenciada, encaramos o mundo de uma forma diferente. A gente não vai pecar nunca mais por causa disso. Não, a gente peca sim, a gente transgride, a gente tropeça, a gente faz coisas erradas, porém, isso é um acidente, passa a ser um acidente da nossa caminhada, não uma coisa premeditada, programada, uma atitude deliberada, uma atitude que é espontânea. Eu quero pecar, eu quero desobedecer, eu quero viver apático em relação a essa religião, a essa religiosidade. O que a gente tem visto bastante hoje, e até nesse contexto que nós estamos vivendo, longe do templo físico, acabamos nos permitindo algumas coisas que traduzem a nossa falta de experiência religiosa, porque começamos a tornar essa experiência religiosa sem religiosidade. Eu não sei se você está conseguindo me entender, eu quero me tornar bem claro nisso que eu estou falando para você, porque isso é uma preocupação que eu tenho. E nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que essa situação, ela molde a gente, que ela transforme a gente, que ela tire de nós o apetite das coisas espirituais e comecemos a enxergar as coisas de uma forma muito particular, quando tudo isso precisa ser considerado à luz daquilo que está aqui revelado na palavra de Deus. O sábado, a alimentação, o repouso, o descanso, o exercício, a missão, as ações sociais, todas essas coisas que elas acontecem na vida de uma pessoa que está religiosamente definido, separado, que voltou a estar diante do Senhor, isso é, religado ao Senhor. Tudo isso que deve existir na vida de uma pessoa que fez a escolha de se entregar a Jesus, coisas essas que não necessariamente estão ligadas a um lugar, a um ambiente, mas que devem permear e preencher os espaços daqueles que tomaram essa decisão, e não se afastar. E aí Deus vai e diz que eles, inclusive, começaram a colocar ídolos na história deles, como se Deus não houvesse falado para eles: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Vocês já passaram por um exílio, vocês já voltaram para casa. Não terás outros deuses diante de mim. Como pode o tempo se encarregar de fazer com que eles se esqueçam disso? E passem a se comportar de uma forma assim tão declarada, tão publicamente declarada, de que eles estão em declínio espiritual. Todas as coisas que aconteciam na história desse povo
estavam sendo acompanhadas da promessa que Deus havia feito de que Jesus viria pela primeira vez aqui. E que essa nação deveria se preparar, deveria aguardar com expectativa e com uma vida. Eles deveriam aguardar a chegada desse Messias. Fazendo o paralelo para a minha história, para a sua história, aqui estamos nós considerando todas essas coisas e como o povo de Deus espiritual, o Israel espiritual, a nação santa, povo adquirido por Deus, templos do Espírito Santo, nós estamos considerando essas coisas à luz da segunda vinda de Jesus. Será que nós estamos cometendo esses erros aqui apresentados? Será que nós estamos permitindo que essas coisas aconteçam na nossa vida também? É uma reflexão que eu preciso fazer, você precisa fazer também, querida igreja, querido amigo, querido irmão. A gente precisa considerar essas coisas. E por isso que elas foram escritas. Não é para desconsiderar um povo, mas para a gente olhar para dentro de nós mesmos e vermos se nós estamos nos comportando assim também. Deus é tão maravilhoso que nesse exílio, Deus, ele usando o profeta Ezequiel, ele fala o seguinte, olha o verso 21. Olha o verso 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Olha só, Deus não ficou com seus braços cruzados. Deus está agindo e falando àquele povo, eu vou tirar todo mundo desse exílio e vou levar vocês de volta para casa. Verso 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, como prometi. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O Senhor ia se manifestar, eles estariam olhando para ele e falando assim, caramba, olha só como a gente está. A gente não pode continuar assim. Aqui não é o nosso lugar, a gente tem que voltar para casa. E o Senhor está prometendo uma mudança na nossa vida. Olha o desejo de salvar aquele povo. Olha o desejo que Deus tem de salvar a mim, salvar a você. De levar a gente de volta para casa. Não é importante a gente saber isso? Aquele Deus que falava aquele povo nos dias do profeta Ezequiel, o profeta que Deus usou no exílio, Deus, através desse mesmo profeta e da sua voz revelada aqui, escrita, Deus está falando para mim e para você hoje. Ei, eu e você, a gente sempre não fala que a gente está em Babilônia, sai dela, povo meu, e que a gente precisa se preparar para sair de Babilônia e ir para Nova Jerusalém? Está aí os paralelos.
Deus está se manifestando. E agora a gente precisa se preparar para a gente voltar. Eu separei alguns textos para vocês, muito interessantes, muito interessantes. A gente vai colocar aí na tela, a gente vai colocar aí uma música para não ficar muito seco, mas são pesquisas e também o último texto vai ser do Espírito de Profecia, para que você entenda a situação que estava acontecendo, e eu sei que você vai entender o recado de Deus para você nessa noite. Eu estou aí citando para você a fonte disso daí, tá bom? A fonte, para que a gente possa ver que muitas pessoas estão preocupadas em traduzir para nós essa situação e a maneira como essas coisas são consideradas, você vai entender o paralelo que eu quero fazer nessa noite. Vamos lá? Não está passando? Ok. Eu vou estar lendo, acompanhe isso aí, por favor. Olha só, querida igreja. Em 597 antes de Cristo e depois em 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, colocou seus exércitos em frente às muralhas de Jerusalém. Depois de uma pequena tentativa de defesa, Jerusalém queria se defender. Nabucodonosor invadiu a cidade, ordenando que os cidadãos mais importantes e sábios, assim como os maiores tesouros do templo e do palácio, fossem levados para a Babilônia. Ele não apenas invade a cidade, não apenas tira aquele povo da cidade, ele faz questão de ir até o templo, ele tira as coisas do templo, os objetos sagrados do templo, ele tira o templo deles. O templo foi totalmente destruído, então a igreja foi totalmente destruída. Como se pegassem aqui esse lugar e destruíssem, tirassem de nós, de uma forma literal. Mas eu queria que você considerasse isso à luz da situação que a gente está vivendo. Como se essa situação tivesse tirado isso de nós, e tirou mesmo. Porque eu estou pregando aí para você sentado na sua casa e uma igreja vazia. O templo foi totalmente destruído e sobraram no antigo reino de Davi quase que somente camponeses. O povo judeu então ficou dividido entre os que viviam no exílio da Babilônia e os que continuavam morando na Palestina. Nos primeiros momentos, os exilados, logo que eles chegaram em Babilônia, primeiros dias, primeiras semanas, nos primeiros dias, os exilados entraram em profundo desespero. Salmo 137, lembra que a gente citou? Desespero. Não entendia como o mesmo Deus que tinha prometido protegê-los tinha permitido essa humilhação. Porém, com o tempo, e aí, primeiro mês, segundo mês, quinto mês, 6 meses, ali em Babilônia, ali naquele lugar, com o tempo eles foram aceitando as condições do exílio. Alguns até consideravam-se o verdadeiro povo de Israel. Não, a gente está no exílio, mas a gente é povo de Deus. Contrapondo-se aos que haviam ficado lá na Palestina. Ah, não, a gente começa a se acostumar. Não, mas a gente é da igreja, a gente é do povo de Deus, a gente tem a nossa religião. Você entende o que Deus está querendo dizer para nós? Os deportados para a Babilônia não foram escravizados.
Você sabia que o cativeiro babilônico foi completamente diferente do que o cativeiro lá egípcio? Que eles trabalhavam como escravos, apanhavam. Babilônia não. Babilônia traz aqueles homens, coloca aquelas pessoas, personalidades dentro dos palácios, dá emprego para eles, separa-os por tribos, conforme lá na Palestina, permite que eles vivam uma vida tranquila. Ali em Babilônia, nós não somos inimigos não, a gente está aqui em paz, a gente só quer que vocês fiquem aqui. Jerusalém é nossa agora, não tem nada a ver com vocês. O templo é nosso, não tem nada a ver com vocês mais. O único sofrimento infligido aos moradores da Babilônia era o fato de não terem um país próprio, pois na sua nova moradia não sofriam de perseguições religiosas e podiam plantar, acumular riquezas e seguir sua religião. Apesar desse mundo aqui não ser o meu lugar, se eu não cuidar, eu vou me acostumar aqui nesse lugar. Apesar desse mundo não ser o seu lugar, se você não cuidar, você vai se acostumar aqui nesse lugar. Com o tempo e a prosperidade, o anseio de volta para a Palestina, o que aconteceu? Diminuiu o desejo de voltar para a igreja lá, o templo diminuiu. Já não era uma coisa que, como eu quero voltar, aquele sofrimento todo foi passando, eles foram se adaptando nos sofás da sua casa, nas cadeiras, diante das telas, dos seus computadores, eles começaram a se adaptar àquilo. Muitos judeus foram se afastando de sua fé original, se distanciando de Deus e se assimilando. Por outro lado, alguns continuaram fiéis aos poucos profetas que não tinham sido corrompidos e às leis divinas. Havia um remanescente, sempre haverá um remanescente. Esses eram ridicularizados, porque se mantinham fiéis pelos outros judeus, mas quanto mais eles eram humilhados, maior se tornava a fé em Deus. Sabe o que diz a história? Que eles começaram a construir pequenos templos, pequenas sinagogas, para eles estarem na igreja, para eles adorarem a Deus. Havia essa relação, havia esse interesse, havia essa vontade. Eles criaram pequenos templos onde rezavam orientados para Jerusalém, chamadas sinagogas, para suprir a ausência do templo sagrado, a igreja. No livro Patriarcas e Profetas, página 479, Ellen White, inspirada, ela diz o seguinte: entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia, no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos patriotas, homens que eram tão fiéis aos princípios como o aço, e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Vamos nos manter fiéis, vamos manter a chama acesa. Babilônia não é o nosso lugar. Um dia voltaremos para casa. Na terra de seu cativeiro, esses homens deviam levar avante o propósito de Deus de dar às nações pagãs as bênçãos que vêm pelo conhecimento de Jeová. Eles tinham que ali pregar, testemunhar do Deus que eles serviam. As circunstâncias não tirariam deles a missão, as circunstâncias não tirariam deles a fé, o compromisso. Deviam eles ser seus representantes, jamais deviam comprometer-se com idolatrias. Os idólatras, sua fé e seu nome como adoradores de Deus vivo deveriam ser levados como alta honra, e isto eles fizeram. E isto eles fizeram. E isto nós precisamos fazer. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus. E Deus os honrou a eles.
O fato desses homens, adoradores de Jeová, estarem cativos em Babilônia, e olha aí, e de os vasos da casa de Deus, a igreja ter sido invadida, a igreja ter sido destruída, a igreja ter sido tirada deles. Os vasos, os objetos sagrados que haviam sido tirados da igreja e colocados agora no templo dos deuses pagãos, era orgulhosamente citado pelos vencedores como evidência que sua religião e costume eram superiores à religião e costume dos hebreus. Embora por intermédio da própria humilhação que Israel chamara sobre si por haver se afastado de Deus, ele dera aos babilônios a prova de sua supremacia, da santidade dos seus reclamos e dos resultados certos da obediência. E este testemunho ele deu, como unicamente poderia ser dado por meio daqueles que lhe foram leais. Havia um povo fiel a despeito da circunstância. Eu quero concluir essas considerações. Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, que é o Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122. O Salmo 122, ele diz assim, querida igreja: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Quando eles estão voltando, eles param em frente a Jerusalém, as portas de Jerusalém, eles dão aquela parada assim, louvado seja Deus, porque nós estamos voltando à casa do Senhor. Você consegue imaginar esse dia? Um dia nós estaremos diante das portas da Nova Jerusalém. Mas enquanto esse dia não chega, é aqui o nosso lugar. Aqui é o nosso refúgio. Aqui é o nosso hospital. Aqui está a nossa família. Alegrei-me quando me disseram. Pararam para admirar. Olha o verso 3, Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, como convém a nós, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A casa do Senhor, a igreja do Senhor. Até que a gente chegue lá, aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. Por favor, não deixe que as coisas desse lugar tirem de você o desejo de estar na casa do Senhor. Não deixe que as coisas desse lugar tirem de você o desejo de viver as coisas da casa do Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Atenção aí, Jardim São Paulo, dia 3. Atenção aí, igrejas, nós vamos voltar. Isso tem que fazer a gente tremer de alegria, vibrar.
Atenção aí, espaço novo tempo. Essa é a vontade de Deus. E para esse tempo Deus nos colocou aqui. Você acredita nisso? Você entendeu o recado de Deus? Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos as manifestações do teu amor e da tua graça. Obrigado, Deus, porque através do estudo da tua palavra a gente percebe que Deus está trabalhando para tirar a gente do exílio. Nos dias do profeta Ezequiel, um exílio literal, mas realidades espirituais decadentes. Para nós hoje, Senhor, um exílio espiritual. Babilônia tem tomado conta desse mundo. Infelizmente, realidades espirituais também decadentes. Senhor, temos que estar em chamas. Abençoa a cada um de nós que acompanha a exposição da tua palavra e esse momento de oração agora. Por favor, reavive em nós o desejo, a vontade de vivermos a experiência religiosa que o Senhor nos mostrou. Uma experiência religiosa cheia de religiosidade, cheia de vontade, cheia de coragem, comendo, bebendo, fazendo outra coisa qualquer, fazendo para a tua honra e para a tua glória. Por favor, Deus, abençoa cada um de nós e a nossa família. O Senhor está chegando, tu és o libertador para levar o teu povo desse lugar, para que a gente possa chegar um dia na Nova Jerusalém. E nós queremos estar lá e precisamos começar a nos preparar agora. Por isso, coloco a minha vida nas tuas mãos. Por isso, coloco a vida de cada amigo, amiga, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha, cada família nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém e amém.